Londres é uma cidade onde o passado e o presente caminham lado a lado. De monumentos históricos a ícones modernos, esta jornada revela um pouco de histórias, contrastes e curiosidades de uma das capitais mais fascinantes do mundo. Fundada pelos romanos há quase 2000 anos, Londres evoluiu ao longo dos séculos até se tornar o coração de um dos maiores impérios da história. Como capital do Império Britânico, Londres exerceu um papel decisivo na formação dos rumos políticos, econômicos e culturais do mundo, deixando uma marca profunda na história da humanidade. Hoje, Londres é uma das cidades mais vibrantes, populosas e influentes da Europa, destacando-se como um dos principais destinos globais de cultura, finanças e turismo. Muito mais do que uma cidade, Londres é uma experiência. Em cada esquina, história, cultura e modernidade se encontram para criar uma viagem inesquecível. Descubra os principais pontos turísticos de Londres, que fazem da capital britânica um destino imperdível. Big Ben, Ponte da Torre, Abadia de Westminster, Torre de Londres, Palácio de Buckingham, London Eye, Catedral de São Paulo, Palácio Westminster, Museu Britânico, Praça do Parlamento e Piccadilly Circus. A maioria dessas atrações se encontra nas margens ou nas proximidades do rio Tâmisa. Começaremos por aquele que é o maior ícone de Londres, o Big Ben. Mas aqui vai o primeiro segredo. O Big Ben não é bem o que parece ser. Não é a torre, nem o relógio. Esse é, na verdade, o apelido do gigantesco sino de 13 toneladas que se encontra lá dentro. Quando foi fundido, ele era tão grande que, para ser transportado para o local, precisou de uma carruagem puxada por 16 cavalos. A torre em si se chamava Torre do Relógio, hoje se denomina Torre Elizabeth. Em um detalhe curioso, a precisão do seu mecanismo secular é controlada até hoje com o peso de simples moedas de 1 centavo colocadas no pêndulo. Existe uma luz no topo da torre, acima do relógio, que, se estiver acesa, indica que o parlamento está em plena atividade. A Ponte da Torre, a ponte mais famosa e fotografada da cidade, é outro símbolo tradicional de Londres. A ponte possui 2 torres de 65 metros de altura, conectadas por 2 passarelas, sendo que a parte inferior se abre para passagem de navios. Mas não a confunda com a Ponte de Londres, sua vizinha mais simples e frequentemente confundida pelos turistas. Existe uma lenda que um empresário comprou a Ponte de Londres, achando que estava comprando a Ponte da Torre. Embora o empresário tenha negado, a história sobrevive até hoje. Se você acha que Londres é sempre previsível, imagine o susto dos passageiros de um ônibus em 1952. A ponte começou a abrir com eles em cima. E por sorte o motorista foi hábil o bastante para evitar um acidente de maiores proporções. Acelerou e conseguiu saltar com o veículo sobre o rio Tâmisa. Nestes 130 anos de existência da ponte, já aconteceram vários outros pequenos incidentes. A Abadia de Westminster é uma igreja anglicana, oficialmente denominada de Igreja Colegiada de São Pedro. Mais do que um templo religioso, é o palco onde, desde o ano de 1066, quase todos os reis e rainhas da Inglaterra foram coroados. A abadia também guarda segredos. Na famosa cadeira da coroação, ainda é possível ver nomes esculpidos por estudantes rebeldes há séculos. Caminhar por este local é como visitar um catálogo de gênios da humanidade, que lá descansam sob o chão de pedra. Na abadia também são realizados casamentos reais e outros eventos. Tem uma lenda que afirma que um jovem pescador no rio Tâmisa teve uma visão de São Pedro, e daí pode ter partido a ideia de dar o nome à abadia. A Torre de Londres é um dos monumentos históricos mais importantes e fascinantes da história da Inglaterra. A Torre de Londres fica nas proximidades da Ponte da Torre. Na verdade, não é apenas uma torre, mas um complexo de 21 torres. É um lugar em que, desde a conquista normanda de 1066, a glória e o medo caminharam juntos. No início foi um grande palácio construído como fortaleza para intimidar. Ao mesmo tempo em que servia como um símbolo do poder monárquico britânico, era uma forma explícita de mostrar quem estava no comando. Além do seu propósito inicial, já teve outras finalidades, inclusive como zoológico e prisão mais temida da Inglaterra. Hoje, atrás de suas muralhas, estão guardadas as joias da coroa, uma coleção inestimável de diamantes e ouro.
Mas, segundo a lenda, o verdadeiro segredo da sobrevivência do reino reside em uma particularidade que envolve os corvos. Dizem que se essas aves um dia deixarem a torre, a monarquia e o reino cairão. Dos banquetes reais ao sombrio portão dos traidores, a torre é um labirinto de histórias onde cada pedra tem um segredo para contar. O Palácio de Buckingham é uma residência real e a sede administrativa do monarca do Reino Unido. É também o centro de eventos de Estado e da hospitalidade real, e a área ao redor tem sido um ponto de encontro popular em momentos de alegria e luto nacional. Do lado de fora dá para saber se o rei está ou não no palácio. Basta observar qual é a bandeira que está hasteada no topo. Se for do Reino Unido, o rei não está no palácio. Se for colorida com leões e harpa, o rei está no palácio. Quanto à segurança, já houveram algumas ocorrências estranhas. No século XIX, um adolescente invadiu o palácio 3 vezes. Em uma destas, chegou a roubar as roupas íntimas da rainha. As paredes externas do palácio são constituídas por pedras milenares, compostas por minúsculos organismos fossilizados de aproximadamente 160 a 170 milhões de anos. Assim, é a história da Terra sustentando a história da coroa. Para que se tenha uma noção do tamanho do palácio, são 775 quartos, incluindo 188 apenas para os funcionários. Do passado para o presente, uma atração moderna da cidade, a London Eye. É uma roda gigante de Londres, embora tecnicamente seja definida de outra forma. É uma roda gigante inovadora. As cápsulas ficam do lado de fora da roda e não penduradas como na roda gigante tradicional. Ao todo são 32 cápsulas, cada uma com capacidade para 25 pessoas. É a atração turística paga mais visitada do Reino Unido. Do alto dos seus 135 metros, tem-se uma extraordinária visão de Londres. Como ela gira numa velocidade bastante lenta, 26 centímetros por segundo, o que equivale a 30 minutos para completar uma volta, tem-se um tempo razoável para apreciar Londres. Dependendo das condições de visibilidade do dia, é possível enxergar até 40 quilômetros de distância, o que pode dar para ver o Castelo de Windsor, que fica localizado nos arredores da cidade. Para ver mais sobre o Castelo de Windsor, assista ao vídeo Windsor, Segredos do Castelo Assombrado. A Catedral de São Paulo é a Fênix de Londres. Depois de ter sido completamente destruída no grande incêndio de Londres em 1666, foi reconstruída e com isso renasceu das cinzas. Durante a Segunda Guerra Mundial, sobreviveu quase intacta aos bombardeios. Sua cúpula é a segunda maior do mundo e esconde um segredo acústico. Na Galeria dos Sussurros, a arquitetura permite que um segredo dito baixo de um lado viaje pelas paredes e seja ouvido do outro lado da cúpula. Além de ter sido o cenário do inesquecível casamento de Lady Di, a catedral guarda em sua cripta os heróis que moldaram o Império Britânico. Com os seus 111 metros de altura, foi, nos seus primeiros 253 anos, o edifício mais alto de Londres. Depois da Catedral de Liverpool, a Catedral de São Paulo é o segundo maior edifício religioso em área do Reino Unido. Para ver mais sobre Liverpool, assista ao vídeo Liverpool, ícone da música. A Catedral de São Paulo foi o local onde aconteceram inúmeras cerimônias, desde funerais de Estado, casamentos e várias outras. O Palácio de Westminster, ao lado da famosa Torre do Relógio, é a sede do Parlamento do Reino Unido, local de funcionamento das duas câmaras legislativas, a Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lordes. Embora pareça um castelo medieval, a maior parte do prédio foi reconstruído após um incêndio catastrófico no século XIX, mantendo apenas o imenso Westminster Hall como testemunha de quase 1000 anos de história. No palácio, as tradições são levadas muito a sério. No chão do parlamento, linhas vermelhas separam os políticos por uma distância que equivale ao comprimento de 2 espadas, ou seja, era uma medida antiga para garantir que os debates não terminassem em duelo. Até hoje é proibido ultrapassar a linha vermelha enquanto se fala. Por conta do que foi no passado, a famosa conspiração da pólvora, até hoje a segurança não relaxa. Antes de grandes cerimônias, os porões são revistados para garantir que não aconteça nenhuma nova tentativa de explosão. Assim, o Palácio de Westminster é um lugar onde a política moderna é ditada por regras de séculos atrás.
No vestiário dos parlamentos existem tiras de seda penduradas nos cabides. Elas serviam para que os parlamentares pendurassem as suas espadas. Essa é uma tradição que sobrevive, mesmo que ninguém mais use espadas hoje em dia. Existe uma lenda que vai ao impossível. Afirma que é proibido morrer dentro do Palácio de Westminster, pois, por ser um palácio real, o falecido teria direito a um funeral de Estado. O Museu Britânico é um tesouro que guarda a história da humanidade sob o mesmo teto. Com uma coleção de 8 milhões de peças, ele é o museu público mais antigo do mundo e abriga relíquias que mudaram nossa compreensão do passado. A formação desse vasto acervo está ligada, em grande medida, ao papel do Reino Unido durante o período do Império Britânico, além de escavações arqueológicas, doações e aquisições ao longo dos séculos. O museu, de acesso gratuito, é dedicado à história, arte e cultura da humanidade. É aqui que repousa a famosa Pedra de Roseta, a chave mágica que permitiu aos estudiosos decifrarem os hieróglifos egípcios. Por conta disso, a Pedra de Roseta vem sendo continuamente a atração mais procurada do museu e a sua propriedade reivindicada pelos egípcios. Caminhar por suas alas é viajar por todos os continentes, desde os polêmicos mármores de Partenon até as imponentes múmias do Egito. É, sem dúvida, o lugar onde o mundo se encontra para contar a sua própria história. O museu tem uma colaboração com o Instituto Cultural do Google para que o seu conteúdo vá além do seu espaço físico, disponibilizando a coleção online. A cidade conta ainda com várias outras opções museológicas, a exemplo do Museu de História Natural, o Museu de Arte Moderna e Contemporânea, o Museu de Artes Decorativas e o Museu de Ciência e Tecnologia. O turismo em Londres apresenta resultados impressionantes. As duas maiores atrações turísticas em número de visitantes no ano de 2024 foram o Museu Britânico, com 6,5 milhões, e o Museu de História Natural, com 6,3 milhões. Assim, apenas essas duas atrações tiveram um total de 12,8 milhões de visitantes. Os totais de visitantes de algumas das atrações de Londres foram os seguintes: Torre de Londres, 2,9 milhões, Abadia de Westminster, 1,7 milhões, Catedral de São Paulo, 1,5 milhões, a Ponte da Torre, 965 mil e o Palácio de Westminster, 560 mil. Nesse mesmo ano, a população de Londres era de 9,1 milhões de habitantes. Estima-se que a London Eye tenha tido mais de 2,4 milhões de visitantes. Vamos agora explorar uma área aberta de Londres, a Praça do Parlamento. Está localizada entre a Abadia e o Parlamento de Westminster. É um espaço dedicado à liberdade e à democracia. Na praça existem estátuas de bronze e todas as bandeiras britânicas, dos seus 4 países, condados, dependências da coroa, territórios ultramarinos e da Comunidade das Nações. A Praça do Parlamento tem como propósito servir como palco para que o povo possa externar os seus anseios. É o local que os londrinos vão quando querem ser ouvidos pelo governo, transformando a praça no coração pulsante dos protestos e da liberdade de expressão. Outra área aberta de destaque em Londres é o Piccadilly Circus. Se existe em Londres um coração que nunca para de bater, esse é o local. Conhecida como a Times Square londrina, é famosa pelos seus gigantescos painéis de LED e pela estátua de alumínio que as pessoas pensam que se refere a Eros. No entanto, é uma representação do anjo da caridade cristã. O nome Piccadilly surgiu de um alfaiate que fez fortuna vendendo golas de renda extravagantes para a nobreza do século XVII. Hoje, o local é o grande ponto de encontro da metrópole, onde o brilho das luzes modernas se mistura à energia dos teatros e a vida noturna. É o lugar preferido para sentir o pulso acelerado de uma das cidades mais cosmopolitas do planeta, o coração do entretenimento. Londres pode ser referenciada também como centro financeiro, que disputa com Nova York o título de maior capital financeiro do mundo. Finalizando, Londres não é apenas um destino, é uma experiência que atravessa o tempo. Entre histórias que ecoam há séculos e uma cidade em constante movimento, o passado e o presente seguem lado a lado, convidando cada visitante a fazer parte dessa jornada. Por conta do que foi e do que é, Londres é uma das capitais mais fascinantes do mundo.
Por aqui encerramos, até a nossa próxima experiência de viagem. Por aqui encerramos, até a nossa próxima experiência de viagem.